Apesar de apresentar um dos maiores rebanhos comerciais do mundo em bovino de corte, o Brasil ainda apresenta índices de produtividade baixos quando comparado com os países da Europa, Estados Unidos e Argentina. O Paraná apresenta índices de produtividade um pouco superiores aos nacionais, mas ainda está abaixo dos índices desejados de produtividade do ponto de vista econômico da exploração. Entre os fatores que mais influenciam na produção de carne bovina estão a genética, a nutrição, o manejo, a sanidade, o ambiente e uma boa gerência do agronegócio. O cenário sinaliza para uma melhor eficiência produtiva, através da adoção de técnicas para produzir o novilho precoce ou ainda o super precoce, como está acontecendo em algumas regiões do estado, deixando o Paraná em condições de competir no mercado de carnes nobres. Além do aspecto genético, uma boa matriz começa com a criação da bezerra, pois a precocidade e a fertilidade estão diretamente ligadas ao peso do animal, desde o nascimento até a desmama. Após a desmama, os animais ficam separados das mães e recebem suplementação a nível de pasto, corrigindo as deficiências das pastagens. Essa suplementação é calculada conforme os alimentos disponíveis na região e na propriedade. De 5 a 8% das bezerras são descartadas no momento da desmama. São retirados do rebanho os animais com características indesejáveis, ou seja, aqueles que não possuem um bom ganho de peso, bom desenvolvimento corporal, os que apresentarem problemas sanitários e que não se enquadrem no padrão racial desejado. Na pecuária de curta duração, o que se busca também é a seleção de matrizes melhoradas. E um dos itens muito importante é a idade de cobertura das fêmeas, das matrizes. Neste caso, o produtor está suplementando as bezerras após desmama, a nível de pasto, para que essas novilhas atinjam o peso de cobertura mais cedo. Entre 13 a 14 meses, elas já estão aptas para a reprodução. A continuidade do ganho de peso vai influenciar no início da atividade reprodutiva dessas novilhas. Está cientificamente comprovado que o peso do animal é mais importante do que a idade para os animais atingirem a puberdade. Por esse motivo, o ganho de peso das novilhas para iniciarem a primeira gestação é a meta que deve ser perseguida nas propriedades, porque permite aumentar a produtividade e o rendimento econômico. Antes, porém, das novilhas entrarem na primeira estação de monta, é necessário fazer uma nova avaliação, com o objetivo de descartar os animais que apresentarem algum tipo de problema. Serão descartadas as que não tiverem boas condições para a reprodução, as que não atingirem uma boa relação de peso e idade e as que não se enquadrarem no padrão racial desejado. O percentual de descarte de novilhas é, em média, de 5 a 8%. Esta prática também é feita nas matrizes existentes no rebanho. Essa seleção de matrizes é feita basicamente buscando dois objetivos. Ou seja, o primeiro deles é ver a condição zootécnica do animal, a condição fenotípica desse animal, ou seja, a qualificação do animal para a reprodução. Peso, tamanho, padrão racial e tudo mais. E o outro objetivo também é a visualização da parte reprodutiva do animal através de uma palpação retal, onde a gente vai ver a condição de útero, a condição de ovário, a condição do animal se ele está apto para a reprodução. Para garantir os altos índices de fertilidade, é importante que a fêmea tenha uma boa condição nutricional, principalmente no período após o parto. Para isso, é necessário que neste período exista uma boa disponibilidade de pastagem de qualidade nas propriedades. No programa de pecuária de curta duração, dentro da fase de cria, nós temos trabalhado junto ao produtor a questão seleção de matrizes. Buscamos sempre a matriz ideal. E
dentro dessa busca da matriz ideal, nós sabemos que esse animal precisa reunir uma série de fatores, né? E nós vamos tentar colocar esses fatores. O primeiro seria a questão fertilidade. O animal, talvez o fator mais importante. Nós queremos de uma matriz que ela seja fértil, ela precisa nos dar um bezerro com intervalo de partos de mais ou menos 12, 14 meses. Precisamos ainda uma matriz que tenha habilidade materna. Por que isso? Porque, na verdade, o que nos interessa é o produto e ela tem que desmamar um produto com um peso bastante elevado, facilitando na frente a questão da engorda, né? O terceiro fator é um animal adaptado ao meio. O animal tem que estar adaptado a este meio, no caso nosso aqui, já indo para um clima tropical, então é um animal que esteja em condições e já adaptado a essa condição. O animal longilíneo, uma vaca que produza bezerro por um longo período de tempo. Ainda buscamos animais com temperamento dócil, já que no programa de pecuária de culturação nós temos várias práticas de manejo sendo desenvolvidas dentro da propriedade e um animal dócil tem mais facilidade de se manejar. Temos ainda a questão de precocidade. Um animal temos que selecionar de forma que ele seja cada vez mais precoce, para adiantarmos o processo de cria e a questão reprodutiva. Buscamos aí um animal entrando em puberdade na faixa de 15 a 18 meses. Temos que trabalhar o fator do peso da vaca adulta. Nós não queremos uma vaca com alto peso adulto. Por que isso? Porque essa é uma vaca de alta mantença, ela tem que comer muito para se manter, para produzir leite para o bezerro e para fazer a questão reprodutiva. Então, uma vaca mediana seria uma vaca talvez mais interessante e que corresponderia também em relação à questão da habilidade materna. No processo de seleção de matrizes para a reprodução, uma das coisas de grande importância a ser feita é a identificação dos animais. A identificação dos animais é importante para que você tenha um controle do rebanho na parte reprodutiva, né? Ou seja, a partir do momento que você vai trabalhar com inseminação artificial, você vai estar identificando esse animal, sabendo qual o sêmen que foi colocado nesse animal, para ver o resultado da produção desse animal. E com isso você vai ter o acompanhamento da vida reprodutiva desse animal através da numeração dele. Se trabalha com touro, esse problema de colocar os animais próximos à propriedade não tem muito interesse, porque o touro vai fazer a cobertura. Mas na questão de inseminação artificial, isso é fundamental, que os animais que entrem em reprodução fiquem em piquetes próximos à propriedade e com isso tenha uma facilidade de acesso às mangueiras de manejo para que se realize o processo de inseminação artificial nesses animais quando eles entrarem em cio. Antes de se instalar um processo de estação de monta em uma propriedade rural, é recomendável que esta ação seja planejada juntamente com um técnico especializado no assunto. Normalmente, a implantação desse processo é feita de forma lenta e poderá levar em média 3 anos para ser viabilizado em uma propriedade. Bom, o que é na verdade uma estação de monta? Nada mais é do que a concentração de um período de cobertura. Isso, o que a gente quer com isso? Para que nós vamos concentrar esse período de cobertura se isso não nos traz algumas vantagens? Bom, a primeira questão, talvez uma das mais importantes, é a possibilidade, através da estação de monta, de se fazer, a única possibilidade de se fazer seleção por fertilidade. A outra questão é facilitar as práticas de manejo. Facilita a questão manejo sanitário, facilita manejo dos animais, facilita a questão mão de obra dentro da propriedade. A terceira questão, e uma questão importante, é você
ter lotes mais homogêneos, como podemos ver no fundo, né, bezerros, praticamente todos eles com a mesma faixa etária. Isso aí vai facilitar lá na frente na questão de separar lotes ou de preparar lotes para o confinamento, na questão comercialização e outras mais, né? Nós queremos ainda, com o processo de estação de monta, e aí talvez utilizando mais de uma estação de monta dentro de uma propriedade, é de você possibilitar um escalonamento da produção dentro da propriedade, visto que o mercado hoje requer, e o mercado está procurando animais escalonados durante todo o período do ano. A definição do melhor período para a implantação de uma estação de monta na propriedade vai depender principalmente da oferta de pastagens. Neste caso, pode-se iniciar tanto na primavera como no período de verão. E, dependendo do escalonamento da produção para o mercado, a estação de monta pode ser realizada em outros períodos do ano. Na verdade, qual é a sistemática? Se as novilhas entrarem em reprodução num período que varia de março a maio, esse animal vai parir ou vai parir um bezerro no verão, certo? E vai desmamar, aí, realizando o processo de desmame precoce, esse animal antes do inverno, passando a vaca solteira durante o período do inverno e entrando na segunda estação de monta já em igual condição com as outras vacas do rebanho, visto que a gente sabe que as grandes dificuldades em termos de taxa de natalidade estão nessa categoria animal, que são as primíparas, e esse fator de escolha dessa estação de monta de outono pode facilitar essa dificuldade em relação à taxa de natalidade. O sistema de acasalamento e a tecnologia a ser adotada deve levar em consideração a situação existente em cada propriedade. O sistema de acasalamento a ser utilizado depende basicamente da unidade produtiva. E isso a gente tem que avaliar junto com o produtor, técnico e produtor, alguns itens. Primeiro é a questão de disponibilidade de mão de obra. Segundo, a questão de disponibilidade de animais, no caso o touro. A questão custo-benefício e o manejo geral da propriedade. Então nós temos dentro desse processo dois sistemas de acasamento. Um seria o sistema de monta natural, em que o touro fica junto com a vaca dentro da estação de monta. E isso requer um número em torno de 3 a 4% de touros por vaca, e seria talvez interessante se fazer aí um rodízio de touros, dependendo aí do manejo de cada unidade produtiva. E o segundo sistema de acasalamento é o sistema de inseminação artificial, aonde requer um pouco mais de manejo ou disponibilidade de instalações, mão de obra treinada, mas é um sistema que causa vários benefícios aí, principalmente no melhoramento do rebanho. Nesse sistema, o principal problema é a questão do reconhecimento do cio, ou do ótimo reconhecimento do cio pelo inseminador. Os sinais de cio, na verdade, os sinais de pré-cio são vários, né? Como, por exemplo, caula erguida, a questão de uma secreção tipo clara de ovo, o animal começa a saltar em outros animais, ele começa a ficar, ele fica inquieto, fica com a vulva inchada. Esses são alguns sintomas que caracterizam o pré-cio. Mas na verdade nós temos que ter bem claro o sintoma do cio verdadeiro. E esse sintoma a vaca se deixar montar por outros animais, ou pelo touro, ou pelo rufião. A hora que ela se deixa montar, esse é o momento exato do cio. Sabendo desse momento exato do cio, nós temos condições aí de determinar o horário da inseminação. O horário da inseminação correto normalmente é 12 horas após o momento do cio.
Se a gente visualiza, ou se o inseminador visualiza o cio na parte da manhã, ele vai fazer a inseminação desse animal na parte da tarde do mesmo dia. Se ele visualiza o cio na parte da tarde, ele vai inseminar esse animal no outro dia de manhã. Então, esse é basicamente o processo e é assim que funciona a questão da inseminação artificial, sempre tomando bastante cuidado com o verdadeiro sintoma de cio, o horário ideal do sintoma de cio. Mesmo selecionando as matrizes com as características desejadas, como vimos anteriormente, após a estação de monta, é conveniente fazer um novo descarte de matrizes, observando para isso o índice de prenhez dos animais. Inicialmente, a gente tenta fazer a seleção por fertilidade. Aqueles animais que não estão prenhes após a estação de monta são os primeiros que vão para o descarte. E claro que sempre levando em consideração a questão das primíparas. O segundo fator é a questão da habilidade materna, ou seja, vacas que desmamam um bezerro mais pesado, essas consequentemente têm uma melhor habilidade materna, esses são animais que serão mantidos no rebanho. Aquelas que desmamam bezerros ruins, com baixo peso ao desmama, esses são animais que também vão entrar no processo de descarte. E depois leva-se em conta basicamente as questões zootécnicas, a questão de idade da vaca, características zootécnicas, questões sanitárias, problemas sanitários, que também devemos levar em consideração. Mas os fatores produtivos, como fertilidade e habilidade materna, esses são os fatores que a gente tenta trabalhar com maior pressão de seleção na hora de se realizar aí o descarte de matrizes. Uma pastagem, para ser produtiva e poder ser utilizada por longo período, necessita que seja implantada obedecendo às condições de clima e solo nas diferentes regiões do estado. Deve ser manejada respeitando a capacidade de suporte da forrageira utilizada, bem como a sua exigência nutricional através da reposição dos nutrientes retirados pelos animais durante o pastejo. Em síntese, o pasto deve ser considerado como uma lavoura. Estima-se que cerca de 70% da área de pastagem do Paraná está degradada ou em processo de degradação. Os sintomas característicos de degradação de uma pastagem podem ser observados através da perda evolutiva do seu vigor, ou seja, da sua recuperação natural, baixando a sua produtividade. Normalmente, estas áreas possuem alta compactação do solo. Tem alta porcentagem de áreas descobertas, sem pasto, possibilitando o aparecimento da erosão e de plantas invasoras. Para que estas áreas voltem a ser produtivas, é necessário utilizar tecnologias que possibilitem a sua recuperação ou renovação. A recuperação consiste no restabelecimento ou melhoria da produção da forrageira já existente, mantendo-se a mesma espécie ou cultivar na área.
De forma geral, existem duas possibilidades para se fazer a recuperação das pastagens. Uma possibilidade é fazer a recuperação direta, sem nenhum preparo de solo na área. E aqui nesta área nós estamos observando que foi uma área que teve um problema de manejo, uma sublotação, e quando a gente olha o estande da pastagem assim de longe, nós observamos que tem parece aparentemente uma grande disponibilidade de massa. Porém, quando nós chegamos perto e começamos a observar, nós vemos que tem uma grande quantidade de estolões, porém com pouco material de valor nutritivo interessante para o animal. Então, em função disso, quando ocorre uma falha de manejo, nós, no caso dessa propriedade, nós orientamos o produtor a fazer uma análise de solo da área, fazer uma roçada de toda a área, porque não existe a quantidade de capim disponível, e quando a gente observa de longe parece que tem. Então, para que nós não nos enganamos e tenhamos uma boa disponibilidade de pastagem, nós fizemos a roçada desse capim, fizemos a adubação e vamos dar um período de descanso para esse material subir, e daí nós temos uma pastagem de valor nutritivo interessante e um estande bastante interessante para aguentar uma boa lotação nesta área de pasto. Aqui nós estamos observando uma área onde foi feita a roçada e o capim já começou o rebrote. E nós observamos que a disponibilidade de capim aqui está bem superior àquela disponibilidade que nós tínhamos mostrado antes. Existe uma grande quantidade de matéria seca em termos de folha, né, disponibilidade de folha para o animal consumir. E antes nós estávamos observando lá que tinha uma grande disponibilidade de talos, né, de estolões. E o interessante para o animal consumir é essa folha. Outra forma é fazer o preparo mínimo do solo na pastagem já implantada, executando também as práticas conservacionistas na área de recuperação. Bom, aqui nós estamos numa propriedade onde a gente está efetuando a recuperação da pastagem. Pelo estado que se encontrava o pasto, não foi necessário fazer a sua reforma. Os problemas apresentados era a erosão laminar, um alto grau de compactação do solo e alguma infestação de invasoras que não ultrapassava 10%. Então, no início da primavera, nós fizemos a análise de solo, recuperamos os terraços e, com base na análise de solo, nós aplicamos calcário e adubo fosfatado. Como havia um alto grau de compactação, nós passamos o escarificador, como se pode notar no pasto, e agora, após a vinda da semente, a germinação da semente, nós vamos fazer a adubação com potássio e com nitrogênio. As áreas que necessitam de renovação têm um custo mais elevado. No primeiro ano, o preparo do solo é feito de forma convencional, mas, a partir daí, deverá evoluir para o plantio direto. Por esta razão, a implantação da nova pastagem deve ser planejada de forma que possibilite a recuperação da fertilidade do solo e a sua preservação. É aconselhável a implantação de culturas anuais, barateando assim o custo da implantação da nova pastagem. A pecuária de curta duração permite que o produtor utilize 10% de sua propriedade para a produção de alimento para o rebanho, sendo que 2/3 desse alimento vai ser utilizado no confinamento para os animais em engorda. E 1/3 desse alimento produzido vai ser utilizado para o rebanho de campo. O que a gente recomenda é que o produtor utilize essa área para fazer a renovação da pastagem. Porque ele vai, ao mesmo tempo, produzir o alimento e, ao mesmo tempo, tá melhorando o solo para que esse solo possa produzir um pasto de melhor qualidade. São inúmeras as alternativas de culturas anuais para viabilizar o processo, mas as espécies escolhidas devem ter propósitos comerciais ou para serem utilizadas no consumo anual da propriedade. A escolha das espécies e a rotação entre elas devem ter flexibilidade para atender às particularidades de cada região, com referência ao clima e ao tipo de solo. O tempo de plantio de culturas anuais na área de renovação da pastagem é variável, podendo ser de 1 ou vários anos seguidos. Nesta área em específico, o produtor está usando no verão a área para produzir sorgo e milho para o confinamento. E no inverno ele está fazendo adubação verde justamente para melhorar o solo. Outro item que deve ser observado
é a escolha das espécies arbóreas que vão fazer o sombreamento da pastagem. Neste caso também, o produtor está usando grevilha. A grevilha ela oferece uma sombra muito benéfica ao pasto e aos animais. Mas também não é uma coisa estanque. Você pode usar outras espécies, inclusive espécies que têm madeiras mais nobres, que pode ser utilizado no futuro como uma nova fonte de renda para o produtor. As espécies florestais devem ser plantadas logo após a construção dos terraços. A distância recomendada é de 4 metros entre as mudas. Com este procedimento, as espécies florestais terão tempo suficiente para se desenvolverem antes da utilização da nova pastagem ser implantada. Além do sombreamento, estas árvores servem como quebra-vento e de conforto térmico para os animais durante o verão. Vencida a fase de rotação das culturas anuais e a recuperação da fertilidade do solo, reimplanta-se novamente a pastagem. Para cada tipo de clima, solo e tecnologia utilizada, existe uma espécie de forrageira mais indicada para ser utilizada. A espécie escolhida deve ser de qualidade superior em relação à que existia na área anteriormente. É importante observar que uma pastagem renovada, com a reposição de nutrientes através de adubações anuais e com bom manejo, possibilita altas produções por vários anos seguidos. Existem basicamente 3 tipos de manejo para as pastagens: o manejo rotacionado, o manejo contínuo e o manejo deferido. O manejo rotacionado é o mais indicado porque respeita a fisiologia das plantas, ou seja, o seu desenvolvimento natural, dando descanso para que elas se recuperem até o próximo pastoreio. Nós estamos aqui num piquete de Mombaça. Ainda não está no ponto ideal de colocar o gado. Esse pasto exige, como todos os outros do grupo do Coronel, exige 1,10 m para o gado poder entrar. E quando ele chegar a 40 centímetros, nós temos obrigatoriamente de tirar ele, porque senão vai comprometer de sobremaneira o rebrote dele. Já no grupo das outras forrageiras, do grupo das estoloníferas, como as gramas estrela, ele já aguenta um pastoreio mais severo, até de 10 a 15 centímetros. E retornaria o gado no piquete novamente quando atingir 30 centímetros de altura. Esta prática facilita ainda o manejo do rebanho. Esse piqueteamento ele é feito por setores. Então eu tenho 3 setores aqui dentro da propriedade. Esse é um setor deles. Esses aqui são piquetes com 1 hectare, certo? E são com 43 piquetes, onde o gado permanece 1 dia por piquete. Então nós temos um descanso de 42 dias nesse setor. Nos outros setores, tem setores com outro tipo de pastagem. Esse pasto aqui é a Braquiária brisanta, nós temos aqui a Tifton, também onde nós estamos trabalhando com piqueteamento com rotacionado em torno de 28 dias, certo? E com 3 dias na ocupação. Antes nós tínhamos aqui uma lotação por volta de 0,8 unidades animais. E hoje nós estamos conseguindo trabalhar aqui somente a pasto na propriedade, então por volta já foi para 2 unidades animais, a lotação de cada setor. Na divisão das pastagens, os corredores devem ser feitos de preferência em nível com boa largura. Devem ser vegetados com gramíneas resistentes ao pisoteio. Então cada setor tem a sua praça de alimentação. E o gado vem através de corredores, certo? Nós temos corredores em ambos os sentidos, desse lado, na direita e na esquerda, certo? E em todos eles são interligados, e são os corredores principais, e no meio nós temos os corredores secundários, que é onde você consegue fazer o gado chegar
no local de pastagem. Os saleiros e bebedouros devem ser colocados em pontos estratégicos próximos ao corredores ou praças de alimentação, onde podem ficar também os coxos, o fenil e o creep feeding. Creep feeding é um local cercado destinado ao tratamento dos bezerros ou bezerras sem que as vacas consigam ter acesso ao alimento. A pastagem no sistema rotacionado, ele leva você a ter grata surpresa, porque essa propriedade, quem conheceu antes, ela estava num processo agudo de degradação. E hoje ela já está sendo recuperada, por enquanto, somente com o manejo, somente com a vedação do pasto, certo? E com essa vedação do pasto, havendo sobra de capim, foi possível nós iniciarmos um processo de reforma e até substituição de capim, como vocês podem ver que já temos uma área em milho, certo? Aonde nós vamos agora substituir esse capim e colocar um capim de maior produção, que seria no caso aí um pânico. No manejo contínuo, os animais permanecem o ano todo em uma mesma pastagem. Neste caso, a lotação deve ser controlada, reduzindo ou aumentando a quantidade de animais na área conforme a oferta de folhas na pastagem. Uma grande desvantagem desse sistema é a irregularidade no crescimento das plantas, uma vez que os bovinos andam e selecionam o que comer, deixando restos de forragem de forma irregular. Neste sistema, o ganho de peso do animal é maior, devido à seleção de forragem que o bovino faz, mas o ganho por área de pastagem é muito menor. O manejo deferido é a prática de reservar uma determinada área de pastagem para ser consumida depois em época de falta de pasto. É importante observar que, dependendo do tempo que a área fica isolada sem uso, a forragem ou pasto perde muito a sua qualidade nutricional. Bom, aqui nós estamos numa propriedade onde o sistema silvopastoril está implantado há mais ou menos 10 anos. Então é uma consorciação entre grevilha e brisantão, em braquiária brisanta. O sistema silvopastoril ele traz benefício para todos os elementos envolvidos no sistema. Desde o solo, onde você promove uma melhor conservação dele através das raízes das árvores que são plantadas nas curvas de nível. A fertilidade dele também aumenta devido à ciclagem de nutrientes promovido pelas árvores. Passa pela pastagem, que se beneficia dessa melhoria de fertilidade do solo, é protegida da insolação, protegida de geada e chega ao boi, chega ao animal, aonde esse elemento se beneficia do conforto térmico promovido pelo microclima criado pelas árvores. E mais além, beneficia o pecuarista, que com a árvore, a longo prazo, ele pode ter a madeira como uma nova fonte de renda. A bovinocultura de corte
compreende 3 fases, que são a cria, a recria e a terminação. A fase de cria é o período que vai do nascimento até a desmama. Esta fase é realizada a pasto com o bezerro ao pé da vaca. A recria vai da desmama até o início da terminação. Deve ser feita a pasto com suplementação dos animais quando a pastagem não for de boa qualidade. A fase de terminação é o período de engorda ou acabamento do animal e começa logo após a desmama. A dieta alimentar deve ser balanceada, proporcionando um ganho de peso contínuo para o animal, explorando ao máximo seu potencial de desenvolvimento, devendo ser economicamente viável. No sistema de acabamento a pasto, os animais permanecem na pastagem do nascimento até o abate. Neste sistema de terminação, os animais passarão 2 períodos de inverno no pasto. Por esta razão, é importante cultivar pastagens de inverno ou fazer a suplementação em coxos com volumoso de capineiras ou de banco de proteínas existentes na propriedade. Esse aqui nós fizemos no chão, porque o gado de tratamento é um gado menor, né? Então também não força tanto, nós botamos esses fios aqui no meio para um comer de um lado, outro de outro, né? E amanhã ou depois, se a gente quiser tirar daqui, passar para um pasto em cima, também pode tirar. Aqui nós fizemos diferente, nós fizemos o mesmo sistema de coxo, com furo, daquela maneira, né? Com um cabo de aço aqui, um arame, só que nós pregamos essa tábua aqui, do lado. Por quê? Porque o gado é um gado mais alto, ele come, tem que comer uma postura mais elevada, e então nós aproveitamos. Isso aqui também praticamente ficou o mesmo custo daquele lá, porque essa madeira aqui foi madeira velha, madeira de mangueira, usada de porteira, tá? Então nós botamos aqui mais para sistema de proteção. Outro sistema de acabamento que pode ser adotado é fazer a terminação a pasto com suplementação de rações concentradas nos períodos de inverno. A quantidade de ração a ser fornecida aos animais vai depender da qualidade da pastagem disponível para os animais. Se não houver uma boa pastagem e suplementação no coxo, os animais irão para o abate acima dos 36 meses da idade. Olha, é o seguinte, a gente soltava o boi no pasto e tinha que ficar só olhando, esperando, ficava aí à mercê do tempo, esperando para que o organismo do boi reagisse e o boi viesse a crescer de acordo com o que ele poderia crescer. E agora não, agora enquanto mais a gente interessa, quanto mais a gente trata do boi, a gente nota os resultados. Ele tem uma resposta melhor ao que a gente faz, entende? Solta o boi no pasto e não deixa simplesmente o boi crescer à vontade. A gente acelera o crescimento dele e faz ele render o peso. Outra forma de acabamento é manter os animais a pasto, suplementando no coxo no primeiro inverno e fazer o confinamento no segundo inverno. Antes, porém, de fechar os animais, é preciso verificar as condições das instalações. Um mês antes dos animais serem fechados no confinamento, o produtor precisa de consertar as instalações, porque ficaram paradas durante um período de 8 meses aproximadamente. Há necessidade, então, de consertar o piso ao redor dos coxos, as cercas do confinamento e ao redor dos bebedouros. Precisa de colocar terra e consertar os buracos que ficaram no piso. Nas pastagens, os animais estabelecem os horários mais adequados para se alimentarem, ruminar e descansar. No confinamento, ao se estabelecer um horário rígido de alimentação, os animais se adaptam com facilidade à nova situação. É importante estar atento para evitar situações ou motivos que levem os animais a se agitarem, provocando com isso o estresse e, consequentemente, a perda de peso.
Podemos ver animais que variam de 18 a 20 meses, são animais precoces, e aqui é o sistema que está dentro do pecuária de curta duração, um sistema de produção de animais precoces com uma terminação em confinamento. Esses animais, depois de mama, passam um período ainda de recria no pasto e vão ser terminados em confinamento na faixa de 20 a 24 meses de idade. No sistema de produção do super precoce, os animais após a desmama irão para boas pastagens, onde receberão suplementos de ração concentrada até a idade de irem ao confinamento, com mais ou menos 9 meses de idade, não havendo dessa forma queda do ganho de peso. A quantidade e a qualidade da ração concentrada consumida por dia vai depender da pastagem onde se encontram os animais. Então aqui a gente vai dar um tratamento aqui de 3 meses, 2, 3 meses, e depois pode levar para o confinamento. Então, quando já estiver maior, já mais adaptado, então se leva para o confinamento. Para não movimentar muito os animais, é aconselhável que todos sejam pesados no início do confinamento. Devem receber também os cuidados sanitários, como a vacinação contra a febre aftosa e carbúnculo sintomático, a aplicação de vermífugo, o combate aos bernes e carrapatos, além de aplicação de vitaminas do grupo A, B e E. Os animais que tiverem problemas sanitários devem ser retirados do lote. Nós temos aqui os animais que irão para o confinamento. Eles estão com uma idade de 9 a 10 meses, nós estamos no mês de junho, e os animais foram selecionados, foram desverminados, receberam os tratamentos sanitários das principais doenças que atacam o rebanho, e estão sendo adaptados com a alimentação para o confinamento, e são animais com características excelentes para o ganho de peso e o crescimento normal deles no confinamento. São animais meio sangue, zebuíno com raça europeia, e são animais que foram desmamados precocemente, de 3 a 6 meses de idade, permaneceram nas pastagens durante um período de 120 dias aproximadamente, e estão sendo preparados para ir para o confinamento. Nessa outra mangueira, nós temos animais já 3/4 Nelore, 3/4 zebuíno e 1/4 de sangue europeu, que também apresentam características bastante semelhantes para o ganho de peso no confinamento. Estão recebendo o mesmo tratamento e irão para o confinamento para permanecer até o mês de outubro também, quando serão comercializados com aproximadamente 450 quilos de peso vivo. Os lotes, de preferência, devem ser agrupados conforme a faixa de peso, tamanho, idade e raça. No super precoce, os bezerros devem ter no mínimo 250 quilos de peso vivo e as bezerras 200 quilos aos 8 ou 9 meses de idade. Para animais maiores, o agrupamento deve obedecer os intervalos entre 250 e 300 quilos, de 300 a 350 quilos, de 350 a 400 quilos, de 400 a 450 quilos de peso. Com esta prática, evita-se os problemas de competição pela comida entre os animais. Para facilitar o manejo, o ideal é que todos estes animais sejam marcados com brincos ou outro sistema de numeração. Esta prática tem como objetivo facilitar a identificação dos animais para o controle do ganho de peso durante o confinamento. O número de animais em cada lote depende também do nível de mecanização utilizado no confinamento. Onde for utilizada pá carregadeira e vagão forrageiro para executar o tratamento, o número de animais em cada lote poderá ser maior. Os lotes também podem ser formados conforme os acordos de vendas estabelecidos entre os criadores e o mercado. Quanto à dieta alimentar dos animais, é preciso ser balanceada. Deve ser fornecida no mínimo 2 vezes por dia, sendo o ideal 3 tratamentos diários. Esta dieta
deve conter um volumoso de boa qualidade, além dos concentrados para suprir as necessidades de cada lote. 11 dias depois de iniciar o confinamento, 20% dos animais devem ser pesados novamente. Esta pesagem é muito importante para avaliar o ganho de peso por animal e o reflexo direto da alimentação recebida nestes intervalos de tempo. Depois, é recomendado pesar 10% do lote a cada 30 dias. No início do confinamento, os animais necessitam de mais concentrado e menos volumoso. A relação volumoso e concentrado na matéria seca no início do confinamento é de 40% de volumoso e 60% de concentrado. Isso em função de que o animal exige mais nutrientes, mais proteínas para desenvolver, para crescer e criar músculo. No final do confinamento, na terminação, como nós estamos aqui agora nesse momento, que passa de 100 dias já no confinamento, os animais necessitam de mais NDT, mais energia do que proteína. Portanto, a relação volumoso e concentrado modifica. Nós estamos aqui fornecendo 60% de volumoso e 40% de concentrado. Isto é em função de que o animal precisa criar aquela camada de gordura que é exigido pelos abatedores, pelos frigoríficos e pelo comércio. A água a ser fornecida deve ser de boa qualidade e estar sempre disponível para os animais. Por esta razão, é importante possuir um bom sistema de abastecimento. Outro aspecto que deve ser observado é com as condições das instalações. Um detalhe muito importante que o produtor deve levar em consideração quanto às instalações é evitar o excesso de lama beirando os coxos, o excesso de vento e o excesso de chuva nos coxos. Os animais chegam um pouco no coxo e acabam comprometendo o ganho de peso desses animais por dia. A perca de peso, nesse caso, é de 100 a 300 gramas diário. E também a conversão alimentar é comprometida. Neste sistema, os animais permanecerão no confinamento de 120 a 150 dias até atingirem o peso para o abate por volta dos 13 a 15 meses da idade. Para os animais machos, o peso ideal de abate é de 450 quilos e para as fêmeas, o peso indicado é de 360 quilos de peso vivo. Antigamente nós ficávamos com boi 2 anos e agora com 1 ano estamos fazendo o giro. Então dobrou o giro de boi na propriedade, né? Bem, esta é a etapa final do processo pecuário de curta duração, ou seja, a fase do acabamento, onde os animais são confinados em torno de 3 a 4 meses, saindo para o abate em torno de 450 kg de peso vivo. Embora estes animais estejam acostumados com o manejo diário, durante as práticas de separação, pesagem e embarque, é importante estar atento para evitar acidentes.
Normalmente, os animais são transportados para o frigorífico um dia antes do abate. Este procedimento é para deixar os animais em jejum no mínimo 14 horas antes do abate. Esta operação deixa os animais inconscientes. Na linha de matança é feita a sangria e as práticas de esfola e evisceração. Neste tipo de carcaça é possível observar a formação de uma camada de gordura. Essa gordura serve como proteção da carne durante o processo de resfriamento. Aqui é possível observar os dentes de leite, característicos de animais precoces com idade inferior a 24 meses de idade. Depois de receber a primeira avaliação, as carcaças são separadas ao meio. Em seguida, são classificadas de acordo com as normas padrões de classificação brasileira. Neste caso, além do carimbo jovem, macho ou fêmea, é feita também a classificação da carcaça e a espessura da gordura existente. Depois de avaliadas, as carcaças passam por uma operação de limpeza, antes de serem encaminhadas para a pesagem final. Após esta operação, as peças são encaminhadas para o resfriamento na câmara frigorífica. Bom, nós temos aqui então dois animais. Esse animal aqui, uma carcaça, um animal de 15 meses, com 18 arroba, e aqui uma carcaça de um animal de 13 meses, com 16 arrobas e meio. O que a gente está observando nessas duas carcaças é justamente que são dois animais, duas carcaças que atendem ao mercado. Esse animal, inclusive mais leve, é um animal que tem uma carcaça com todas as qualidades, com todas as características que o mercado busca. Ou seja, uma carcaça bem conformada, uma carcaça com boa cobertura de gordura, não havendo deficiência, uma boa distribuição dessa gordura em toda a carcaça, então realmente atendendo o mercado. O que a gente faz como observação é de que nessas condições não existe por que o produtor abater esse animal então com 15 meses. Esse animal pode ser perfeitamente abatido com 13 meses, que ele estaria atendendo justamente a demanda do mercado. E se ele levar o animal mais 2 meses para a terminação, o que vai acontecer? Em termos de custo de produção, o produtor estaria perdendo, porque à medida que o animal vai aumentando o peso e também aumentando de idade, acontece o animal se torna menos eficiente na conversão alimentar, aumentando o custo de produção. Então, realmente, eu acredito que o animal com 13 meses seria o animal ideal, terminado no sistema como foram esses animais aqui propostos. Porque nós teríamos uma carcaça com boa musculatura, com boa conformação, uma carcaça com bom acabamento, uma carcaça com um grau de marmoreio bastante bom e que isso são os pontos principais para o consumidor do ponto de vista de qualidade de carne. Então veja bem, esse animal aqui, ó, 5 milímetros, é um animal inteiro, com 5 milímetros de espessura de gordura, bem distribuída, já estaria. Veja bem por que nós não, até nem recomendaríamos esse tipo de animal para levar um peso maior e uma idade maior. Porque nós poderíamos correr o risco de ter um excesso de gordura nessa carcaça. Tá? Então, mais uma vez, fica bem caracterizado de que com 13 meses nós estaríamos dentro do ideal. Se nós levar esse animal com 16 arroba, levar ele para 18, esse animal aqui poderia ter excesso de gordura e ser penalizado dentro de uma tipificação pelo excesso. O nível de marmoreio dela é bastante alto. Tá? Esse animal realmente tem uma carne muito marmorizada, o que vai dar uma qualidade, um sabor e uma suculência, ajudando também na maciez dessa carne ainda mais. Então, sobre a avaliação geral dessa carcaça, que não tem o que nós penalizarmos ela. De qualquer maneira, ela está realmente uma carcaça de excelente qualidade.
A Secretaria da Agricultura parte da premissa que para que a gente consiga fazer uma mudança efetiva ou compartilhar dessa mudança efetiva dentro da pecuária de corte, há necessidade de que todos os atores da cadeia produtiva, todos os elos que a compõem, cheguem a um denominador comum. O produtor, que através dessas carcaças que vocês estão enfocando aqui atrás, produziu dentro dos parâmetros recomendado pela Emater Paraná. A Emater entra nesse programa de uma maneira decisiva. Isso é muito importante. A empresa não tinha a tradição de trabalhar com pecuária de corte, em ritmo de programa mais forte, e isso hoje já está definido politicamente e tecnicamente. E está aí o resultado. A primeira safra depois de 13 a 15 meses, tá? Com esse desenvolvimento de carcaças que já foi explicado anteriormente. O pecuarista que fica insistindo na pecuária tradicional, esse vai sair de mercado. Ou vai ser um fornecedor de carne para indústria de charque, indústria de embutidos, né? Eu acho que a carne, para ser consumida in natura, com certeza vai ser a resultante de cruzamentos industriais bem realizados, alimentação bem direcionada, abate de animais jovens, e sem dúvida esse mercado só tende a crescer. Apostamos alto nesse sentido. Na situação antiga a gente tinha um lucro um pouco menor, e hoje a gente tem um lucro em torno de 45% a mais num boi terminado.